Vamos orar? Eterno e poderoso Deus, nos colocamos diante da Tua santa e poderosa mão, que nos abençoa, que nos livra, que nos salva, que nos conduz, que nos corrige, que faz tudo por nós. Como assim disse a professora Deise na aula da Escola Bíblica. Pedimos que o Senhor nos conduza através do Teu Santo Espírito para esta palavra importante e necessária para nós. Por favor, ó Deus, ajuda-nos na nossa insignificância, no nosso coração enganoso, em tudo aquilo que sempre intentamos fazer com o melhor capricho e zelo possível. Mesmo assim, sabemos que somos ainda imperfeitos perante a Tua grande santidade e necessitamos da Tua ajuda e da correção e do ensino da Tua palavra, que nos modifica, que nos cura, que faz tudo por nós. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. E nós te agradecemos por ter o privilégio de poder ouvi-la. Em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, amada igreja. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. O título da mensagem: Humilhai-vos a Deus. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte ou vos exalte, conforme a sua tradução. É claro que o contexto aqui, eu evito pegar um versículo fechado para pregar a palavra, mas vou contextualizar para que a gente dê sentido àquilo que se pretende aprender e que o que Deus quer nos ensinar. Aqui os conselhos de Pedro para o povo de Deus, mas ele se refere também aos presbíteros logo de cara, aos líderes, para que eles se humilhem sobre a poderosa mão de Deus. Se a gente ler um pouquinho antes aqui, ele abre assim: aos presbíteros, no capítulo 5, aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Aleluia. Peço que os pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas por espontaneidade, como Deus quer. Então, ele abre não falando a todo o povo somente, mas aos líderes. Ah, Carlos, então eu estou livre dessa palavra, eu não sou líder. Você, sendo filho de Deus, se torna nação santa, sacerdócio real. Você se torna referência. E como referência, te vem com um conhecimento, mesmo que pequeno, mas um conhecimento muito diferenciado, muito importante e que chama a atenção do ser humano. Então, você se torna um líder entre as pessoas com quem você convive, seja ela família, seja ela amigos, seja no trabalho, seja na universidade, na escola, você se torna uma referência. Alguns te veem como um bom líder, outros te veem como uma ameaça, outros vão te odiar, mas muitos vão te amar. E aí, cada um é cada um. Mas o importante aqui é que o Senhor traz, além de outros conselhos que o capítulo 5 traz, que Pedro fala, ele fecha dizendo, fecha o assunto, por assim dizer, nesse capítulo, como central. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Humilhai-vos no grego é tapeinotetes. Que palavrão! Refere-se a abatimento, humilhação. Não é você ser humilhado por alguém, mas é você se auto-humilhar. Que curioso. A língua grega é interessante nesse sentido, né? Ela também tem a sua cultura. E uma palavra é usada para um sentido, em humilhar, e outra palavra no grego, quando você tira aqui duas letras finais, ela já muda todo o sentido. O português também é assim, né? Enfim, concerto com C,
Concerto com S é consertar, né? Alguma coisa. Concerto com C é uma orquestra apresentando ali, né? Português não é fácil. Enfim, o grego também tem as suas particularidades. Não é ser humilhado por alguém, mas sim se auto-humilhar. Pedro continua no 5, um pouquinho antes, ele diz assim, que Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graças aos humildes. E a gente é assim. Eu fico perguntando, puxa Deus, mas eu estou soberbo contigo? Perguntei para Deus, né, eu estou fazendo alguma coisa errada? Filho, o ser humano decaído já por si só fica soberbo sem se aperceber. Quando eu me converti, eu que me achava um moço bom, não fumava, não bebia, não atacava as menininhas, bom polícia. Deus falou, você se acha assim, é? Bom, eu me achava, agora eu sei que não, pai. Eu sou perdido, cego e nu, e a palavra diz isso, eu reconheci e eu te aceitei. Beleza. Mas vamos lá, pai, qual vai ser a primeira mudança que o Senhor vai fazer em mim? Porque eu já quero mudar já, ó. Já entrei na frente, já saí correndo, aí Deus chegou assim, opa, chega aí, pera, segura pelo colarinho assim, vem cá, calma. O teu orgulho comigo eu vou quebrar. Eu fiz beicinho, espiritualmente falando, humanamente falando. Tudo bem, filho? Olha para o ser humano. Por que você acha que eu salvei todos vocês através do meu filho? Porque o ser humano não consegue por si só se colocar na condição de servo como ele tem que estar perante mim, para que a minha glória não o consuma. Até Moisés, que foi o homem mais manso da terra, quis ver a minha glória. E eu disse, não, você entrará por detrás da pedra. Eu de costa me apresentarei para você e você verá minha glória, mas jamais homem algum viu minha face e sobreviveu. É o amor de Deus zelando pela sua criação, pelos seus filhos, por aquele que ele ama. E glória a Deus por isso. Mas nós somos assim. Pedro foi assim com Cristo. Ele que era aquele servo que queria, como diz a Deise, pegando a espada, eu quero chegar, pai, eu quero quebrar o inferno, que eu quero saquear mesmo, eu quero salvar as almas. E Deus fala, pera, só vai assistir. Mas Simão falou, não, Senhor, eu vou até a morte contigo. E Jesus disse, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. E aí quando Deus fala assim, eu falo, Jesus, Deus está me livrando de algo que eu não estou enxergando. Como sempre Ele o faz. Não é verdade? Ele me livrou da morte no dia 2 ou 3 de outubro de 1992, quando eu ia para um bico de segurança. Eu não queria ir. Senti uma opressão como nunca senti na vida. Uma opressão terrível. Mas eu, como era uma pessoa que empenhava a palavra e cumpria, falei, não, eu vou lá. Eu sabia que era perigoso, mas eu vou. E eu fui. Eu fui alvejado por um tiro na virilha. E eu não morri porque Deus não deixou. Porque alguém naquela semana ligou para mim e disse, ei, Carlos, tudo bem? Tudo bem, irmã. Não servia a Deus, nada. E ela falou assim, minha mãe falou que era para orar por você. Tá bom, amém. Oração sempre é bom, querida. Não, mas para orar por você mesmo, não é pelo seu irmão mais velho, não. É por você, o filho do meio. Ela não entendeu porque Deus disse o filho do meio, é porque eu tenho um irmão mais novo e tenho um irmão mais velho. Então Deus, quando dá o recado, Ele dá o recado certeiro. Tá bom, amém. E se não tivesse orado, eu tinha dançado. Salvo por intercessão. Interceda.
interceda. E a sua mente vai dizer para você, mas vou orar de novo, e ora. A tua mente nunca vai falar, aleluia. Ela sempre vai questionar, mas o coração vai falar, amém. A sua alma vai sentir, Deus vai dar essa confirmação. E aí a mente começa a transformar, a mente começa a entender, quando as coisas começam a acontecer. Amém? Não era nem para contar esse testemunho, mas Deus falou, pode falar. Amém. Bem-aventurados os pobres de espírito, Mateus 5:3, porque deles é o reino dos céus. Outra tradução traz, bem-aventurados os humildes de coração. É necessário se humilhar. Deus quer que nós entendamos que essa ausência, que a humildade é a ausência de confiança e orgulho em si mesmo. Por mais bem preparado que você possa estar, amém. Por mais bem estudado que você se dedicou a fazer aquilo, e aquilo é o mínimo que você tem que fazer para o Senhor, mostrando que você tem interesse em ser usado por Deus o máximo possível, porque você será abençoado e abençoará outro. Mesmo assim, a gente não percebe quando a gente está caminhando de forma a não se humilhar ao Senhor. E Deus tem me ensinado isso muito esse ano. A sociedade ela é assim, ela não pensa assim. Ela pensa que você tem que dizer, não, eu tenho condições, eu tenho que ter amor próprio. A sociedade não pauta por isso. Ela pauta assim, soberba é a motivação permitida, com o véu assim, de que você tem que se amar, tem que ter amor próprio para poder oferecer para o outro. Usam até versículos bíblicos para isso. Uma blasfêmia muitas vezes. A vaidade é quase que um mandamento na sociedade. Tem que estar bem, tem que estar belo, tem que estar sarado ou sarada. É interessante que nas redes sociais as pessoas poucas vezes noticiam, olha como que eu estou, olha como eu engordei, olha como que eu fiquei. Não, só coisa boa, só alegria, alegria, alegria. O narcisismo é a doença das novas gerações. É aquela coisa de você pensar em você em detrimento aos outros. É assim que funciona. E a palavra de Deus diz ao contrário, né? Ela diz que você tem que se esvaziar de você. Tem 3 aspectos aqui do humilhar que é interessante a gente perceber. Tudo que eu estou falando é aquilo que Deus fala ao meu coração. Presta atenção na sua carne. Muitas vezes você age de forma que mais tarde aparecerá como soberba, simplesmente porque você não me consultou. Como muitas vezes o povo de Israel, os seus generais, também não me consultavam. E aí sofriam derrotas, porque estavam autoconfiantes demais. O aspecto mental é muito forte nisso. E um exemplo disso na palavra é o que Jesus traz naquela parábola do publicano e do sacerdote, do fariseu, né? E Jesus abre de forma muito firme e diz também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Aí complicou, né? 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Poxa! Ele podia generalizar e não especificar a pessoa, mas não, ele foi categórico. Talvez aquele publicano ele não conseguia nem ficar perto. E realmente é muito difícil ficar perto de alguém que mexe no nosso testemunho, atrapalha a nossa santidade e reavive problemas que ainda estamos tentando superar. Essa que é a grande verdade, não é verdade? Quando alguém vem com uma piada inadequada, quando alguém vem com palavreado que nos lembra o nosso passado, é muito natural que nós o rechaçamos no nosso coração. Isso acontece com todos nós. Talvez não sempre, mas acontece. Mas aqui está Jesus dizendo o que esse fariseu estava dizendo.
O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Não levemos a extremismos. Quer dizer então que basta que eu reconheça a minha condição e tudo bem. Não, claro que não. Você tem que mudar a atitude. Arrependimento não é só tristeza pelo pecado, mas é mudança de atitude. É não ficar mais naquela condição para que realmente você demonstre ao mundo espiritual, àqueles que estão à sua volta, porque Deus já sabe que você está mudando. Mas outros têm que ver. A mudança de atitude é imprescindível. As pessoas estão muito agressivas ultimamente. Elas cobram muitos direitos, mas querem cumprir poucos deveres. Há muita coisa para a maioria. A maioria também quer seus direitos, mas as minorias também agora entram com tudo, dizendo que elas também têm direitos. Mas ninguém respeita o direito um do outro, né? É uma invasão de privacidade, é uma perseguição ao cristianismo, coisas dos fins dos tempos. Mas analisando humanamente, teriam que pelo menos cumprir as leis. Mas não é assim. Porque a ordem do dia é aquilo que me faz feliz. Bom, tudo bem. Esse é o aspecto mental. Tentando fazer com que você pense de acordo com o que a sociedade quer. Mas tem uma palavra em Romanos 12:3 que é muito clara e diz assim: porque pela graça que me é dada, digo cada um dentre vós que não pense além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Esse não pense além do que convém, para mim é muito importante. É prudência, é cuidado, é se colocar debaixo da mão do Senhor. Porque a gente pode errar, mesmo tentando fazer o certo. O aspecto sentimental, ele é algo parecido. A gente tem que ter a consciência de que quando a gente se humilha, a gente tem que sentir tristeza sobre isso. Porque tem muita gente que se humilha, realmente não estou certo com Deus. Puxa, pai, eu me adiantei, é verdade. Poxa, o senhor vai quebrar o meu orgulho. Puxa vida, então tá bom, pai, então quebra mesmo, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Jejuar, orar, ler mais a palavra? Peraí, essa é a parte racional. Você tem que sentir tristeza, meu irmão. Você tem que ficar incomodado. Existem coisas que no caminhar da vida começam a ficar tão rotineiros que a gente sabe que não está muito certo, mas a gente fala, depois eu resolvo isso, depois eu resolvo aquilo. Somente no campo do coração. E no aspecto sentimental, quando Deus fala, humilhai-vos, você tem que sentir temor, tremor. Você tem que falar, puxa, eu estou errado, eu preciso me corrigir. Quantas e quantas vezes Deus não nos livra da morte e muitas vezes a gente não percebe? Será que a gente está acostumado com as bênçãos de Deus e aquilo não deixa numa situação confortável? Será que Deus não quer assim, puxa vida, filho, eu estou olhando isso aí e não está me agradando? O Senhor tem que gerar em nós um incômodo muito grande. Em Joel 2:15 diz assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Por que Deus está destacando o jejum? Porque se não mortificar a carne, vai ser meia fase, vai ficar mais difícil. Eu já vivi isso várias vezes. Ora, lê a palavra, trabalha na igreja. Filho, está na hora de fazer um jejum, você está comendo tudo que você quer e mais um pouco. Mas isso tem que parar. Temos que jejuar. Cada qual naquilo que pode fazer. Guardadas as restrições de saúde. Claro. Ok? Então, Deus é claro aqui. E rasgai o vosso coração em vez das vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e arrepende do mal. Paulo também é outro exemplo disso.
né? Ele diz assim, mais do que isso, considero tudo como perda, tudo aquilo que ele era e que ele aprendeu. Ele sabia grego, aramaico, hebraico, latim. Ele era o diplomata da época, fariseu de fariseus. Conhecia tudo sobre a Torá. Não é que ele estava tornando a Torá um esterco. Ele diz que tudo que ele adquiriu, a capacidade dele conseguir todo esse conhecimento, é isso que ele considera como esterco. A palavra de Deus não. Tanto que ele a cumpriu. Considera como perda comparado com a suprema grandeza e conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu a considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Ele considera a habilidade humana dele lixo, perto da habilidade e sabedoria que Deus dá em cima da palavra que ele já conhecia. Porque ele mesmo, conhecendo toda essa palavra, ele bateu palmas para homicídios que ele cometeu contra cristãos. Então agora, com a revelação dada a ele, ele entendia. Puxa vida, a palavra aqui é o teu poder, é a tua espada, conforme Efésios. Né? Ali, ela diz respeito ao poder de vencer o inimigo, mas sobre o escudo da fé. E essa fé envolve humilhação. Então esse é o aspecto mental. É muito bonito quando o Tiago coloca assim: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, vocês que têm a mente dividida. Mão refere-se à atitude, não só palavra. Purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Nossa, Carlos, é masoquismo sentir tristeza? Não. É ter a consciência de que você precisa ser renovado pelo Senhor todos os dias. É ter a consciência que, apesar de Deus ter te usado na obra várias vezes e de forma poderosa, aquilo é o maná de ontem. Ele tem um novo maná hoje. Ele tem uma nova revelação para você. Ele tem algo novo que ele quer te mostrar. É claro que a nossa mente sempre fala, mas eu vivi tanta coisa. Já vivi algumas coisas. Ou para você que é mais jovenzinha, eu vivi tão pouco. Deus tem muito mais ainda para te mostrar. E você está beneficiada pela idade. Glória a Deus por isso. Mas, apesar de ter andado bastante, também quero viver os meus 20 ou 30 anos, se Deus me permitir, como se não tivesse vivido nada. Porque coração de criança é o que Deus espera de nós. Um coração que esteja aberto a receber e a aprender com Ele cada vez mais. Mas, no aspecto mental, já vimos. No aspecto sentimental, já vimos. Vamos para o aspecto da vontade, da atitude. Quando que nós não nos humilhamos ao Senhor? No tratamento com as pessoas. E acho que é o que mais... Não digo que é o mais importante, mas é onde tudo tem que se findar para que a humilhação que Deus espera de nós, a condição de servo, a condição de entender, Pai, eu preciso de Ti para conseguir acertar isso que eu sei como faz, mas eu preciso de Ti. É na hora como você trata alguém, principalmente alguém que você conhece. E aí, tem vários exemplos, né? Como eu trato a minha esposa, como eu trato os meus filhos, como eu trato o meu esposo, como eu trato os meus pais, como eu trato os meus empregados no trabalho. Tudo isso vai reverberar se você está se humilhando ou não ao Senhor. Se você está o representando como Ele espera. Ou como eu trato alguém que sabe menos do que eu e que eu estou perdendo a paciência de explicar pela terceira ou quarta vez aquilo que para mim é tão fácil. Esse eu acho que é mais difícil. Principalmente quando isso se trata de um irmão na fé. E eu já vi isso acontecer. A gente que já frequenta a igreja há algum tempo já viu isso acontecer. Eu mesmo já perdi a paciência no meu coração com determinados irmãos. E Deus falou, opa, mas vamos trocar de lugar? Para ver se fica bom? Aí eu falo, me perdoa, Pai. Está difícil.
Então me pede ajuda. Isso é eu com Deus ali. Isso eu com Deus depois que acabou. E depois você procura o irmão, tem que procurar o irmão. Irmão, ontem falei um negócio para você, mas acho que eu fui meio duro com você. Eu falei, irmão, você foi, mas eu mereci. Mas mesmo assim doeu. Você entendeu? Estava certo, era pertinente. Às vezes o que se diz não é o que machuca, mas é a forma como se diz. E a forma não foi tão boa. Eu sou falho. Sim, você é falho. Mas se humilha. Busca. Você me representa. Uma vez numa reunião, puxa, como Deus traz, né? Uma reunião familiar. Estava ali entre irmãos, ali, tudo crente, brincando, tal, não sei o quê. Aí um falou assim, outro falou assado. Eu falei mais alto. A pessoa se ofendeu. Falei, mas estava todo mundo no calor ali. Depois que terminou a reunião, a pessoa ficou meio assim, quieta. No caso, era minha cunhada. E eu cheguei, Vivi, o que aconteceu? Ela falou, não adianta, amor. Você está numa posição que não te permite fazer esse tipo de coisa. Não adianta você querer ser um igual. Eles te veem como líder. E como líder, não é o que se espera. Você vai ter que consertar isso. Nada demais, gente. Brincadeira de almoço de fim de ano, reunido com a família, um brincando com a infância do outro ali, tarará, e eu brinquei e a pessoa não gostou. O outro foi ali, jogou a seta. Pá! Ficou. Aí gerou um desconforto, durante a semana liguei, Davi, é o seguinte, aconteceu assim, 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 me perdoa, tal, não sei o quê. Ficou meio estranho, tal, eu vi que ela sentiu, mas não quis falar nada para não quebrar o ambiente aquela hora, tá, me perdoa, deixa eu falar com ela, tal, falei com ela, pedi perdão, falei, imagina, eu sei que você não teve intenção, mas eu fiquei chateada mesmo, tal, não, me perdoa, irmão, eu fui assim, inconsequente, mas não tive maldade de tentar te ofender de forma alguma. Não adianta, irmãos. Para nós que vivemos Cristo, para nós que estamos no mundo, quanto mais lhe for dado, e Deus nos dá muita coisa, mais lhe será cobrado. E eu aprendi a lição. Não adianta, é assim. Mas é importante que nas atitudes, as pessoas percebam que a gente se humilha ao Senhor. Que nós respeitamos o semelhante, porque é o que Deus espera de nós e é o que nos agrada fazer, porque também queremos ser respeitados. Mas temos que primeiro dar o exemplo e buscar. É uma palavra forte. Humilhem-se debaixo da poderosa mão do Senhor. O diabo gosta, ele se aproveita desses momentos de deslize para fazer o que lhe é peculiar e do seu feitio. Ele conseguiu arrastar 1/3 dos anjos. Provavelmente não houve reposição. Será que houve? A palavra não fala. Mas temos 2/3 ao nosso favor. Mas é bastante anjo caído para dar trabalho, não é? Então temos que cuidar. Temos que cuidar e humilharmos ao Senhor. Como combater esse pensamento? Filipenses 4,12 diz assim, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, diz Paulo. Aprendi a segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. É buscar no Senhor realmente se esvaziar. É o que Deus quer de nós. João se esvaziou também. Ele disse assim, Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias eu não sou digno de desamarrar. João 1,27. E João foi um profeta maior que Israel teve. Jesus disse isso. Ele é o maior profeta que existiu. Por quê? Porque fez grandes declarações? Não, porque declarou simplesmente a vinda do Filho do Homem. A vinda do Salvador. E não há revelação maior do que essa. Não é verdade? A salvação de todo ser humano, a salvação do planeta, a salvação do universo. De tudo que Deus fez. Porque Ele não destrói nada, mas Ele transforma, conforme a sua vontade. E Jesus é essa transformação. E a poderosa mão de Deus? Onde ela entra nisso? Ela entra sobre aquilo que homem nenhum pode fazer, mas que Ele pode.
A mão de Deus cria, a mão de Deus providencia, a mão de Deus cura, a mão de Deus liberta, a mão de Deus salva, a mão de Deus consola. A mão de Deus corrige, a mão de Deus pesa. A mão de Deus é perfeita, ela disciplina, ela levanta, ela aponta o caminho, Cristo. Ela direciona, ela detém, ela faz tudo. A poderosa mão de Deus que nos cobre. A onipotência divina que não pode ser contida. Está ficando gostosa a palavra agora, né? Primeiro, humilhai-vos, esvazia, esvazia. Jesus não quer te massacrar. Deus não quer te castigar. Ele quer te disciplinar. Ele quer me disciplinar. Ele quer me ensinar sobre a sua poderosa mão. Sobre a sua poderosa mão que funciona como uma nuvem de dia que caminhava com o povo de Israel, mas como um fogo de noite que aquecia e dava energia àquilo que você tem que fazer na obra. Em meio à escuridão da vida, em meio aos problemas que se tornam uma escuridão da noite. Ele está lá como uma tocha acesa, te direcionando, dizendo, te protegendo, te ensinando o que você deve fazer e como você deve fazer. Isso é maravilhoso. Quando descobrimos quem Deus é, aí descobrimos o quanto não somos nada. Como se a gente se esvazia. Na única vez que senti Deus no meu quarto, tomando o quarto todo, uma experiência de primeiros meses de convertido, eu me desesperei a tal ponto que eu quase perdi o fôlego. Eu bati no interruptor, eu olhei assim e falei, filho, você quer me enxergar? Você tem que me sentir. Eu estava muito triste por causa de algo que tinha acontecido na igreja, que eu não tinha conseguido. Estava me cobrando ao máximo, como um bom militar, né? Ao máximo. E Deus falou, calma, eu estou contigo. Caminha aí, você tem muito para construir. Você está começando. Você está começando ainda. Mas ele só deu uma pontinha ali, 5 horas da manhã, nunca esqueço. Você não esquece, mas se você pedir para explicar mais, eu não consigo. Simplesmente ele tomava o quarto. E era algo assustador, mas ao mesmo tempo tremendo. A carne, a mente não conseguem suportar. A carne e sangue não conseguem suportar a glória manifesta do Senhor. Mas muitas vezes ele o faz para mostrar que ele está contigo. Quando ele diz, se humilha para mim, porque eu quero botar minha mão sobre você. Não do jeito que você talvez imagine, mas muito melhor do que você poderia esperar. É assim que Deus é. Deus renovador. Deus que traz à existência aquilo que não existe. Deus é assim. Exaltar é o oposto de humilhar. Mas, meu Deus, Deus não falou que eu tinha que me humilhar e agora está falando que Ele vai me exaltar? Justamente, mas é Ele, não você. Não eu. É Ele que vai fazer. A minha parte, me cabe me colocar lá, Senhor, sou pecador, eu acertei muita coisa nessa caminhada, mas ainda preciso me corrigir para muitas outras. Pai, eu confesso que muita coisa que eu fazia bem, mas agora eu perdi o pique. E eu estou precisando melhorar isso aí, não está legal. Estou precisando voltar ao primeiro amor. Estou precisando sentir mais aquela chama, então você tem que se humilhar. Para que a minha mão poderosa você venha a sentir. É assim que funciona. 1 Samuel, é maravilhoso como Deus joga no passado e no presente a sua palavra. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta, levanta do pó necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentarem com príncipes e lhe dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Aleluia. Olha a exaltação ao servo dele. 1 Samuel 2, 7, 8. Lá em Provérbios 27, 2 diz, deixem que os outros o louvem e não a sua própria boca. Um estranho e não você mesmo. Eu acho magnífico quando Jesus, no Evangelho de João, diz assim, é outro que dá testemunho de mim. E as minhas obras falam por si só. É o que se faz. Falam muito, muito mais que palavras.
Filipenses 2, 9 e 11. Por isso também Deus os exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Deus exaltou Jesus. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É maravilhoso. Deus vai nos exaltar. Não para nós mesmos, não para o nosso ego, mas para que nós possamos ser achados com os mordomos bons e fiéis àquilo que Ele nos confiou, que é a Tua palavra. Ele confiou não porque tivéssemos condições de dar conta dela, mas sim como alto-falantes no mundo, para falar a respeito do seu amor e da sua salvação. Para fechar, 1 Crônicas 29, 10, 14, Davi faz uma oração maravilhosa de reconhecimento de que Deus é o que é. Ele diz assim: por isso Davi louvou o Senhor na presença de toda a congregação e disse Davi: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste por cabeça sobre todos. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu, to damos. É maravilhoso Davi falando. Ele está fechando essa oração para anunciar o seu filho como rei Salomão, para assumir, porque ele já estava no fim da vida dele. Ele reconhece, ele se humilha perante o Senhor. E o Senhor, com sua mão poderosa, abençoa o seu reino. E diz que nunca deixará de ter rei em Israel, por causa de Davi. E o grande rei, Jesus Cristo, que vai sentar no trono de Davi, vai reinar sobre a terra e sobre o universo. Amém? Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que em um tempo oportuno Ele nos exalte. Não para a nossa glória, de forma alguma, não para o nosso ego, mas para estarmos ali, promulgando a salvação, sendo curados, libertados, para que Deus modifique nosso presente e nos acrescente no nosso futuro. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu grande amor por nós, porque até mesmo na maneira como devemos servir, o Senhor nos ensina. Porque apesar de conhecermos a tua palavra, o Senhor nos mostra o quanto ainda assim podemos nos enganar, por causa do nosso coração enganoso, por causa das necessidades da vida, das demandas da vida, de tudo aquilo que nos cerca, que muitas vezes nos desvia sem que nós percebamos. Coisas simples da vida que às vezes não constituem pecado, mas que, se não feitas de forma correta, podem nos levar a pecar. Uma compra inadequada, uma compra fora de hora, um desejo do coração que julgávamos ter superado, mas que ele se apresenta. Oh Deus, nos ajuda. Queremos nos humilhar ao Senhor, para que a tua poderosa mão possa nos ensinar, corrigir, nos salvar, nos libertar de nós mesmos, cada vez mais. Sabemos a salvação em Cristo e da marca do sangue do Cordeiro na verga da porta do nosso coração. Mas, não obstante a isso, precisamos ser completamente transformados por Ti cada dia mais, para que realmente possamos cumprir a Tua vontade. Ajuda-nos, Pai. Ajuda aqueles que, porventura, estão ouvindo essa palavra pela primeira vez e que sentiram no coração uma alegria, um renovo, algo que os mexeu de forma que só o Senhor pode fazer. Que eles se ajoelhem, que eles peçam perdão, que eles possam se colocar diante de Ti, porque é o Senhor quem dá o perdão dos pecados e quem dá a salvação, em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que oramos e Te agradecemos. Amém.